Tudo bem, turma ADM 31? Estamos aí gravando um vídeo, né, para subir para o portal, devido a toda essa dificuldade de coronavírus. Eu espero que todos vocês estejam bem, seus familiares. Nós vamos falar um pouco aí do assunto da disciplina que nós estaríamos lecionando para vocês, que é a disciplina de controle de custos e formação de preço. Uma disciplina essencial para qualquer empresário, para que ele tenha esse conhecimento de o que agrega dentro do preço de venda que ele vai cobrar, o que pode estar incidindo em tudo ali, né? Então a gente vai estar falando sobre essa disciplina. Primeira coisa, a gente tem que entender que na contabilidade de custos, e a gente já vai explicar o que é um custo, tá? Como está dizendo aqui, ela é uma técnica utilizada para identificar, mensurar, registrar os custos de produtos vendidos com a finalidade de se apurar resultados e valorizar estoques. Então eu preciso entender quais os custos estão embutidos no meu produto para que eu possa estipular um bom preço de venda que seja suficiente de cobrir esse custo, cobrir as despesas e ao mesmo tempo me proporcionar uma margem de lucro. É isso que a gente vai estar aprendendo. Quais as funções da contabilidade dos custos? Eu preciso ter uma boa contabilidade da área de custos. Então, ela particularmente tem duas principais funções, que é auxiliar no controle, para você controlar bem essa questão dos custos, e ajudar na hora de se tomar decisões. Então, muitas vezes as empresas têm boas ideias, mas acaba não indo para frente essas ideias justamente por quê? Porque quando a gente vê o custo que isso leva para a empresa, muitas vezes não há a viabilidade financeira no momento. Então isso é o que vai causar um impacto. Seguindo aí, principais objetivos da contabilidade de custos são apurar custo de produtos vendidos. Isso é fundamental. Eu preciso saber quanto que eu tenho de custo, quanto que eu gasto, quanto é o custo desse produto para que eu possa produzir esse produto, produzir esse serviço. Então, quanto me custa fazer isso? Apuração do resultado do exercício. Toda empresa no final do ano ela tem a DRE, né, que vocês estão passando por contabilidade. Então, vocês estão vendo que lá no final do ano toda empresa ela tem que ter um demonstrativo do resultado do exercício do ano inteiro para saber quanto financeiramente ela teve do balanço ali em termos de receitas, de despesas, de gastos, de custos, né? Valorização de estoque. Então eu preciso ter esse controle de custos, por quê? Porque o estoque é a minha matéria-prima. Então para que valorize esse estoque eu preciso estar equilibrando, fazendo a apuração dos custos. Toda hora o produto ele tem oscilação de preços. Elaboração de relatórios para planejamento, controle e tomada de decisão. Então, através desse controle de custos, eu também vou ter bons relatórios financeiros para que se tomem decisões acertadas no dia a dia da empresa e dos negócios, para que esses custos eles sejam o tempo todo monitorados. Então, seguindo, uma coisa que a gente precisa entender: o que é o custo, o que é a despesa, o que é um gasto. Na verdade, o custo é um gasto, a despesa é um gasto, sendo que um gasto seria aquele termo mais comum, tá? Então, gasto, compra o produto de um serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a empresa, tá? Então, exemplo, a empresa ela precisou adquirir revistas para colocar na recepção da empresa. Isso é um gasto, isso é simbólico, é um valor pequeno, que não altera ou afeta o andamento operacional da empresa. Então isso é um gasto, tá? Só que quando esses gastos eles vão tomando um significado, uma proporção maior, aí eu começo a classificar esse tipo de gasto, tá? Então o próximo gasto aqui é o investimento.
Quando esse gasto ele toma uma dimensão de poder aquisitivo maior, algo que eu vou gastar, mas que vai se traduzir em um bem, que vocês estão estudando em contabilidade, quando a gente investe, tanto que a parte do ativo do balanço patrimonial, vocês viram lá que é um investimento ou uma aplicação. Então, tudo aquilo que você investe para o seu negócio, você aplica. Você compra um terreno para a empresa, você compra você adquire uma franquia, você adquire veículos, máquinas, equipamentos. Isso é um investimento para a empresa. Então, esse tipo de gasto ele é elevado à categoria de investimentos. Seguindo, e aí vem os custos, que é o principal requisito dessa matéria. Então, ele é a grande estrela dessa disciplina. O que é o custo? É aquele gasto que ele vai totalmente relacionado à produção do meu produto ou do meu serviço. Então, o custo é o gasto efetuado em um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, serviços ou revendido com lucro. Exemplo de custo: a matéria-prima de um produto. Então eu costumo dar esse exemplo. Eu vou abrir um trailer de cachorro-quente. O que eu tenho de custo para fazer esse cachorro-quente? Eu tenho que comprar pão, eu tenho que comprar salsicha, eu tenho que comprar molho de tomate e outras coisas. Todos esses elementos que vão naquele produto, o cachorro-quente, é um custo. É um custo do meu produto. Tá? Então, o custo ele é totalmente relacionado ao produto ou serviço, tá? Diferente da despesa. Qual tipo de gasto é elevado à categoria de despesa? Toda despesa ela é voltada para dar apoio administrativo a uma empresa, tá? Então o que poderia ser uma despesa? Exemplo: a gente não consegue hoje fazer nada em empresa nenhuma se não tiver internet. Então aquela conta da internet que a empresa paga, ela é uma despesa da empresa, tá? Aí, muito cuidado, uma pegadinha. Existem muitos tipos de gastos que podem ser tanto custo como despesa. Vou dar um exemplo: energia elétrica, tá? A energia elétrica, se ela não tem nenhuma relação com a produção do meu produto ou serviço, ela é uma despesa, porque eu preciso de energia para tocar outras operações na empresa, tá? Então, por exemplo, uma loja de roupa que vende roupas, a energia elétrica ela é o quê? Ela não é um custo, ela é uma despesa, tá? Então, se eu sou empresário e tenho uma loja que vende roupas, eu não preciso da energia elétrica para ter a roupa na minha loja, então ela é uma despesa. Mais diferente disso, vamos supor que eu tenho uma fábrica de bolos, tá? Então nessa fábrica de bolos, vamos supor que todo o meu maquinário lá é elétrico. Então a batedeira que eu não tenho como fazer bolo sem utilizar a batedeira que precisa da energia elétrica. Então essa energia elétrica ela acaba virando o quê? Um custo da minha empresa. Tá? Então a energia elétrica se torna um custo. Então essa é a diferença entre custo e despesa. Tanto que na despesa, exemplo, ó, comissões de vendas é uma despesa, despesas financeiras, salário do pessoal da administração, tá? Então tem essa diferença. Quem trabalha na área administrativa dá apoio. Então você que vai se formar em técnico em administração, o seu salário não é um custo da empresa, o seu salário é uma despesa dessa empresa, tá? Diferente daquele cara que trabalha fabricando o bolo. Se ele trabalha ali, o cozinheiro de um restaurante, o salário dele é um custo. Então o salário dentro da empresa é dividido. Tem salário que é custo, tem salário que é despesa. Se o que eu faço dá apoio administrativo à operação da empresa, eu sou uma despesa. Se o que eu faço está relacionado com a produção de um bem ou de um serviço, o meu salário é um custo. Essa é a diferença. Seguindo, desembolso. O que é o desembolso? É um gasto que é elevado à categoria de desembolso quando é o pagamento efetuado ao se adquirir um bem ou serviço. Digamos que a minha empresa, ela, por exemplo, você é um funcionário que trabalhou até mais tarde na empresa e estava muito tarde, o local de difícil acesso, a empresa vai lá e paga o táxi para você ir embora. Tá? Então esse tipo de gasto
é classificado como desembolso, porque eu estou pagando um serviço de táxi. Tá? Se eu contrato uma empresa para fazer uma manutenção na minha empresa ou fazer uma pintura, esse tipo de gasto é considerado um desembolso. Tá? Então, quando eu pago por um serviço para a minha empresa, mas que não tem relação com a produção, com o custo, e também não tem relação com a despesa, que não tem relação com o apoio administrativo, isso é um desembolso. E a perda? O que é a perda? É um outro tipo de baixa que é feita contábil, tá? Que vai subtrair valores, tanto que todos esses 6 tipos de gastos, eles subtraem valores, são valores negativos nas contas. Tá? Então, ou seja, toda vez que vai sair dinheiro, vai sair por gasto, por custo, por investimento, por despesa, por desembolso e por perda. Quando que é a perda? É o bem ou serviço que se consome de modo involuntário e anormal. O que é isso? Exemplo, a empresa fez um inventário de estoque e ela identificou que está faltando 10 peças a menos no estoque. Tá? Então ele vai ter que fazer uma baixa contábil. Essa baixa contábil é registrada como uma perda financeira. Tá? Teve uma enchente que a água subiu o nível e estragou determinado item do estoque, porque molhou. Então o que acontece? Quando eu baixo essas mercadorias, quando eu jogo fora, eu vou ter que baixar isso no meu sistema. Isso é uma perda financeira. Tá? Seguindo. Então, agora que a gente diferenciou toda essa questão de gastos, então os gastos eles vão se dividir em gastos, que são os mais simples, investimento, custo, despesa, desembolso e perda. Tá? Então, isso é importante, você saber que tem esses 6 tipos de gastos. O que eu preciso saber agora? A divisão entre os custos, que eu irei postar em um próximo vídeo, ok? Então, ó, já parando por aqui, após assistir esse vídeo, tem um exercício lá, onde você vai classificar os elementos em gasto, despesa, custo, investimento, desembolso e perda, ok? Então, façam esse exercício aí e estaremos em breve retomando outros assuntos, ok?